Boa noite, meus irmãos, né? Uma alegria podermos estarmos aqui participando do quarto com Deus, né? Mais um tempo que Deus nos permite, né? Trazer reflexões, meditações acerca da sua palavra. E como nós temos feito nas últimas 2 quarta-feiras, nós temos conversado com a igreja com alguns temas, né? E o tema que Deus trouxe para nós meditarmos hoje é a respeito da unidade, né, da igreja. Nossa reflexão foi escrita pelo pastor Reinaldo Vieira Lima, né, com a seguinte temática: um culto, muitas gerações, né? A realidade de um culto com muitas gerações. E antes de começarmos nossa reflexão, nós vamos orar, pedindo a Deus, né, que nos oriente. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Muito obrigado, ó Pai, por mais um dia que tu nos concede. Neste momento, ó Pai, nós entregamos a direção desse estudo em tuas mãos. Pedimos a Ti, ó Pai, humildemente, que esteja conosco. Teu Santo Espírito nos auxilie e nos oriente e fale conosco. Nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus, da Tua direção, da Tua graça, do Teu amor e do Teu perdão. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, a primeira introdução do nossa reflexão, o autor, ele vai dizer assim: um dos maiores desafios da igreja contemporânea é comunicar o evangelho de forma integrada, reunindo e envolvendo em um mesmo culto as diferentes gerações e suas distintas formas de pensar, viver o cristianismo e adorar a Deus. Mas será isso possível? Então, essa é a primeira pergunta para nós pensarmos, né? Um culto cristão, ele tem a característica de ter a diversidade de adoradores, né? E uma unidade de Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos pessoas, né, de várias gerações, não só de faixa etária, mas questões culturais, intelectuais, que se reúnem para adorar a Deus. E, às vezes, isso pode trazer um tipo de impedimento para a unidade da igreja como um todo. E o nosso escritor nosso estudo, ele vem dizer que é possível integrar essas diferentes gerações, que a unidade é algo que agrada o coração de Deus. E ele vem nos dar algumas orientações para que nós possamos, né, viver de forma unida. Então, a proposta seria integrar, né, para unir. Claro, né, que respeitando as afinidades, né? Ele usa a palavra equilíbrio. É possível fazer essa integração com equilíbrio e respeitando, né, as afinidades de cada grupo, né, de gerações. Aí ele vem trazer aqui o primeiro versículo bíblico para que nós possamos meditar. É um versículo conhecido, né? Salmos 133, que vai dizer assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? E ele vai nos dar um aprendizado aqui de integração, né? Quão bom, ou seja, que alegria, né? E que prazer, né? E quão suave que os irmãos vivam em união. Quão suave, ou seja, a vida cristã, né? A caminhada cristã, a vida cristã em unidade, ela é mais leve para ser vivida, né? Por isso que ele nos ensina sobre essa importância da unidade. E ele fala dos irmãos, que os irmãos vivam em união. Então ele não coloca, o salmista não coloca que os anciãos vivam em união, que os adolescentes vivam em união. Ele coloca de forma geral. O único requisito que se exige é que sejamos irmãos, né? Filhos do nosso Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro princípio, né? Primeiro atributo que nós deveremos pensar, né? Eu pensei como fraternidade cristã, né? Essa relação entre gerações distintas, né, que vivam de forma fraterna. E o Salmo 133 vai nos dizer isso, a fraternidade cristã, né, que seria essa convivência harmônica, amorosa, respeitosa, né, equilibrada entre as mais várias gerações do povo de Deus. Então, assim, o primeiro ensinamento que ele nos traz seria essa, a fraternidade cristã.
como algo importante, né, que nos ajuda a integrar, né, que propõe a integração das gerações. E quando há integração entre as gerações, naturalmente, por conseguinte, haverá uma igreja unida, né, haverá unidade. Aí, caminhando mais um pouco, meus irmãos, aqui no nosso estudo, ele vem nos trazendo, né, o pastor Reinaldo vem nos trazendo outro texto para nós pensarmos juntos aqui. Se encontra em Salmos 145, no versículo 4, né? Também é um versículo conhecido da Bíblia, né? Que vem falando o seguinte: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Salmo 145, versículo 4. Aqui também está nos orientando, né, de como a gente propor uma integração entre gerações diferentes. Ele vem falando aqui sobre uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos. Essa atitude, né, essa atitude que propõe a integração, eu entendi como uma generosidade espiritual. Uma geração, ela conta para outras gerações os feitos que ela teve, que ela teve ao longo da sua caminhada cristã. Então, essa generosidade cristã consiste nisso, né, de compartilhar experiências de fé que contribuam, né, para edificar a fé do nosso irmão. E isso ajuda na nossa caminhada, né, e propõe a integridade entre gerações distintas. Eu só vou contar um pequeno testemunho rápido. Assim que a minha filha caçula nasceu, eu estava conversando com 2 irmãos senhores da igreja, e uma palavra que a irmã me disse que eu nunca esqueci. Ela me dizia assim, eles já tinham 2 filhos, criados 2 filhos, né? Um, inclusive um pastor, um outro um militar, e a irmã dizia assim para mim: toda vez que eu levantava da minha cama e não encontrava meu esposo, se eu fosse andar pela casa, eu encontrava num quarto dos meus filhos, orando pelos meus filhos. Então ela sentiu essa necessidade de compartilhar comigo essa experiência de fé que ela teve, né, que ela tinha, e ela percebendo que eu estava começando, né, uma nova etapa da vida, e ela deixou essa experiência para mim, edificando a minha fé, né, e eu nunca esqueci disso, né, uma maneira de compartilhar, né, com o irmão algo que vai edificar, né, que vai ajudar no seu crescimento, na sua caminhada com Cristo. E isso é possível fazer entre gerações diferentes, experiências positivas, experiências negativas, que a gente acumula ao longo da nossa jornada aqui nesta terra. Então, é uma segunda atitude também que ajuda a promover, né, a integração entre as gerações. Essa generosidade espiritual, né, essa generosidade de compartilhar com o meu irmão algo que vai edificar a fé alheia. E um outro tópico, né, que eu gostaria de trazer para os irmãos, em cima da lição do pastor Reinaldo, sobre essa proposta, né, de um culto com várias gerações. Uma outra atitude também que ele traz aqui para nós pensarmos, ele diz assim: o diálogo entre gerações possui a propriedade de fortalecer o sentido da conscientização intersubjetiva e o sentido do respeito e do engajamento dos participantes do diálogo nas mudanças necessárias. Então ele vem falando de diálogo, né? O diálogo ajuda, é um instrumento que propõe a integração entre gerações distintas, né? Ele vem falando do diálogo. A palavra diálogo, né, é reunião, né, de 2 ou mais pessoas que se interagem através da palavra, né? Logos, né? Diálogo, né? Palavra, reunião de 2 ou mais pessoas que se interagem através da palavra. E assim, um diálogo saudável, ele requer algumas características, né? Eu pensei na reciprocidade, né? O diálogo, ele tem que ser recíproco. O próprio nome diz diálogo, senão seria um monólogo, né? Então, diálogo é reciprocidade, pessoas, 2 ou mais pessoas, né? O diálogo requer também ouvir com atenção
né? Isso também é interessante, porque ouvir com atenção é diferente de ouvir, né? Ouvir com atenção é diferente de tão simplesmente ouvir. Um bom diálogo, aprendizado mútuo, né? Ninguém é sábio o suficiente que não precisa saber algo ou aprender algo. Então todos nós temos essa possibilidade, né? Através de um aprendizado mútuo. E isso também faz parte de um diálogo saudável. Boa vontade para ouvir, né? Um diálogo saudável também requer boa vontade para ouvir. Aquela percepção que você às vezes está falando e está entrando no ouvido e saindo no outro. Isso não faz parte de um diálogo saudável. A pessoa tem que ter boa vontade, né? Tem que ter interesse de parar para te ouvir, né? E uma outra característica também do diálogo que ajuda, né, as relações entre gerações distintas é o respeito ao pensamento contrário. Sempre tem que haver, né, o respeito ao pensamento contrário. Então, o diálogo ajuda a que as gerações se interajam. E eu pensei nisso como uma característica da humildade cristã. Então, nós falamos da fraternidade, né, cristã, da fraternidade espiritual, que nós falamos no começo, que seria vivermos, né, uma convivência harmônica, respeitosa, amorosa, né? Nós falamos também da generosidade, né, que seria compartilhar algo que seria possível de contribuir, uma proposta contributiva, né, de contribuir para a fé, para a edificação da fé alheia. E agora nós estamos falando de humildade cristã, né, que é o ato de aprender, né, de parar para aprender, para ouvir, ter boa vontade para com o próximo. Isso ajuda também nas interações entre gerações distintas, né? Humildade para aprender. E a gente caminhando aqui para a parte final, né, nossa reflexão, uma outra característica que o autor nos ensina, que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite, maturidade cristã. Maturidade cristã. O que seria maturidade cristã que iria nos ajudar a entender? Seria nós entendermos, né, o tempo que nós estamos vivendo. Hoje eu tenho 40, já tive 20, hoje tenho 40, se Deus permitir 60. Né? Então todos nós entendemos o tempo que nós estamos vivendo. Se nós entendermos que todos nós somos importantes para Deus, na casa de Deus, isso vai ajudar muito. E isso só conseguimos ter essa visão com a maturidade cristã. A maturidade cristã é isso, é você fazer a leitura, a compreensão do seu tempo de vida cristã que você está vivendo. E todos nós somos importantes na casa de Deus. Quando nós temos essa percepção, né, então isso, todo e qualquer tipo de pensamento ou de desejo de competição, isso é deixado de lado. Então, quando eu tenho maturidade cristã, não tenho desejo de competir, não tenho desejo de competição. Pelo contrário, o que aproxima da gente é o desejo de cooperação. Então, eu deixo de ser um competidor e passo a ser um cooperador. E isso ajuda a edificar a igreja, né? Essa maturidade cristã, essa percepção que eu tenho do meu momento espiritual, do momento que eu estou vivendo, isso ajuda a gente na nossa caminhada cristã. Então, meus irmãos, essa proposta, né, que o pastor Reinaldo nos traz de um culto muitas gerações é uma realidade. Nós temos um culto, né, e os adoradores, né, são diversos e o adorador é único, é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso não pode ser empecilho para a unidade. Nós temos que temos propostas, né, de integração. Precisamos integrar, né? E como integrar para unir? A gente elencou aqui algumas atitudes, né, que nos permite a integração, e se houver integração, naturalmente, por conseguinte, haverá unidade. Nós falamos da fraternidade cristã, a convivência harmônica, né, entre os irmãos,
Nós falamos da generosidade espiritual, que é o ato de você compartilhar, né, experiências de vida, compartilhar testemunhos, né? Isso ajuda muito, fortalece a fé de quem está ouvindo. Não, às vezes, nem tão somente de pessoas de gerações, de faixa etária diferentes, mas também nós estamos falando muitas vezes de neófitos na fé, né? Pessoas que conheceram a Cristo já com uma idade avançada, mas que ainda precisam de experiências. Então, quando eu tenho esse desejo no meu coração de compartilhar, né, as experiências minhas, as experiências espirituais minhas, ajudam na edificação do meu irmão. Nós falamos também da humildade, né, cristã, a humildade espiritual, né, de parar para ouvir, né, de ouvir com atenção, né, ouvir com qualidade, né, de ter um tempo de aprendizado mútuo, né. A humildade, ela nos ajuda a crescer muito em todas as áreas na vida. E na vida espiritual não é diferente. E a gente trouxe também, falamos um pouquinho da maturidade cristã, né, que é entender o momento cristão que eu estou vivendo, o tempo que eu estou vivendo, e que eu sou importante dentro do tempo que eu estou vivendo. Quando eu tenho esse pensamento, quando eu tenho essa visão, aí não há desejo de competição, há desejo de cooperação. Então essas atitudes, né, de vidas ajudam no processo de integração entre gerações diferentes. E quando há essa integração, né, haverá a unidade, a tão sonhada unidade. Então, meus irmãos, caminhando para o nosso final da nossa reflexão, eu queria deixar essa afirmação para os irmãos. A unidade é algo que agrada o coração de Deus. É algo ensinado por Deus, né? É algo estimulado por Deus, né? Então é algo possível de se fazer. A melhor maneira, né, de fazermos isso é fazermos com equilíbrio, claro, e respeitando sempre as afinidades, né? Mas a integração, né, para unir, a gente integrando as mais variadas gerações para que nós possamos ter uma unidade. Um só corpo, um só espírito, né? Esse é o desejo de Deus. Então, meus irmãos, nós trouxemos essa fala, né, esse pensamento, essa reflexão, para que nós tenhamos essa compreensão, né, que a unidade é algo possível de ser feito, é algo que agrada o coração de Deus. Então, neste momento, nós vamos orar, né, para que nós possamos terminar a nossa pequena reflexão e pedindo a Deus, né, que nos ajude a promover, né, termos atitudes que possa gerar integração, né, e que com a integração nós tenhamos a unidade tão sonhada, né, unidade desejada por Deus, né. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós graças te damos por este dia, por este tempo. Nós te agradecemos esta rica oportunidade de estarmos aqui falando de um culto, ó Deus, em várias gerações. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, o Deus uno, que recebe, ó Deus, o nosso culto, mas nós pedimos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos fortaleça, nos oriente a estarmos sempre praticando a unidade, que haja unidade, que estejamos unidos, ó Deus, em um só Espírito, ó Deus, em um só propósito. Pedimos humildemente, ó Pai, aonde que nós não conseguimos chegar, que Teu Santo Espírito chegue, ó Deus, e fale aos nossos corações. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Precisamos do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão sempre, Deus. Para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida eterna? Nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós oramos, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, gostaria de agradecer a oportunidade. Deus possa estar abençoando a todos, né, durante esta semana, bem como a família de todos.